Oi, oi, tudo bom? Esse definitivamente não era o vídeo que eu queria trazer bem no dia do meu aniversário, mas se eu ficar sem postar nada, o algoritmo vai acabar com o meu canal. Então vamos lá. Se você acompanha o YouTube há algum tempo, você já deve ter se deparado com algum dos canais de opinião que tem por aqui. Aqueles canais que normalmente dizem sobre algum assunto em específico, quase sempre algum assunto que tá em alta ou alguma coisa parecida. Eles apareceram lá em 2019, 2020, muito por conta do Digo que popularizou esse estilo e conforme o tempo foi passando, acabou surgindo muitos outros canais pra fazer o mesmo. E a ideia em si de um canal de opinião foi distorcida em muito desde 2019 até hoje em dia. Porque o que tornava essa ideia interessante era o fato de que cada canal teria a sua própria opinião, seja ela discordando ou concordando de algum assunto. Lógico que, na maioria das vezes, seguiria o senso comum, mas não necessariamente isso era uma regra. Vez ou outra, eles comentavam sobre algum assunto diferente, tentavam dar suas opiniões sobre temas menos explorados, e eu acho isso uma parada muito interessante que cria diversas oportunidades de ter um público próprio. Até porque quem normalmente encontra o seu canal só por tretas ou notícias não é o tipo de pessoa que vai se importar muito com quem tá comentando sobre o assunto. Mas se a pessoa tiver gostado do vídeo, ela vai se inscrever naturalmente e vai começar a acompanhar porque gostou da forma que você faz eles. E ao mesmo tempo é muito legal saber que vai ter gente que vai estar lá pra assistir seus vídeos, mesmo que não seja uma parada muito relevante ou algo assim. Porém, a gente tá falando de 2020. Nessa época as pessoas até que enxergavam dessa forma, tinha muita gente que se inspirava em canais maiores e realmente falava o que pensava sobre algum assunto. Porém, isso mudou. E mudou muito. Conforme os anos foram passando e foi surgindo mais canais de opiniões, a opinião dos maiores canais que falavam sobre algum assunto começou a ser predominantemente a certa, enquanto o restante era visto como ponto de vista errado. E como o pessoal começou a reparar nisso, aquilo que era visto como interessante de canais de opinião acabou se perdendo. Todo mundo só falava as mesmas coisas, vídeo atrás de vídeo era o mesmo discurso sem adicionar nada em cima do assunto, os temas sendo abordados exatamente da mesma forma, as thumbnails começaram a ser mais problemáticas, estava se tornando um negócio insuportável. Diante desses inúmeros problemas, a visão que passa por ser um canal de opinião sempre vai ser a pior possível hoje em dia, sempre sendo visto como canal mercenário ou alguém que fala coisas genéricas só pra conseguir views e é inevitável. Foi mal me estender tanto assim nessa apresentação dos canais de opinião, mas eu fiz isso pra mostrar justamente que a visão que passa hoje em dia dessa parada é completamente outra. É um nicho que parece que tem cada vez menos pessoas que realmente se importam com esse tipo de coisa, seja levando todos os problemas ao nível de cancelamento ou alguma coisa assim, e na moral, não é fácil vir aqui e criticar toda uma comunidade. Ainda mais aqui eu mesmo faço parte, que recentemente eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas bem legais nesse meio. Só que nesse caso eu não vou nem precisar falar tanto assim nesse sentido. Afinal, há um ano atrás eu falei mais ou menos o que eu pensava sobre canais de opinião, e a minha visão não mudou muito nesse meio tempo. A parada é que recentemente os canais de opinião começaram a atacar uns aos outros, começaram a resolver tudo que é tipo de problema por meio de vídeos, sendo que na maior parte das vezes são dois canais pequenos e que não teria necessidade de ficar brigando tanto assim. Ou melhor, tem assuntos que não teria nem a necessidade de trazer ao público pra começo de conversa. Eu queria muito não ter que citar o nome de ninguém, tanto é que eu nem coloquei a foto de alguém conhecido na comunidade na thumbnail só pra não gerar esse tipo de problema. Só que nesse caso eu vou precisar citar alguém de exemplo, já que pode parecer meio raso o que eu disse até agora. G-Pink, eu não quero que você leve isso como um ataque pessoal ou um ataque ao que você faz de alguma forma. Eu já vi alguns vídeos seus, já mencionei algumas lives que eu acho interessante o modo como você edita e faz seus vídeos. Eu nunca conversei com você de forma direta, nem nada do tipo. Leva isso como uma crítica, de alguém que conhece seu canal e sabe a dor de cabeça que é ter um canal de opinião. Eu não vou me aprofundar demais também pra dizer o que aconteceu, nem nada. Ela namorava com alguém que também tem um canal e eles sempre deixaram essa relação entre eles dois bem exposta aqui dentro do YouTube. Ela descobriu que foi traída por esse cara e que ele ficava fazendo comentários infelizes por aí, além de ter alguns momentos onde ela conta mais da vida dela. Só que por algum motivo isso acabou sendo exposto pra internet inteira ver essa treta que poderia muito bem ter ficado só entre eles dois no off. Todo mundo sabe que na internet existe gente doida pra tudo, então quanto mais abertura você der para as pessoas saberem sobre os seus problemas pessoais, ou então coisas que não são da internet, vai ter alguém que vai estar lá pra falar sobre isso e principalmente te julgar por conta disso. E você infelizmente vai ter que lidar com isso porque você mesma decidiu que se tornasse algo público, sabe? E é por isso que eu sou muito mais a favor de tentar resolver sempre as coisas no privado, seja conversando ou então se a situação pudesse ser resolvida numa boa, melhor ainda. Se envolver com esse tipo de coisa sempre vai gerar dor de cabeça, e se você for ver, eu nunca comentei sobre nenhum desses assuntos ou nunca falei minha opinião de verdade sobre isso. Porque apesar de que eu tenha uma opinião formada, eu sei que vai ter algo que eu vou falar que vai afetar alguém de maneira negativa, ou então que alguém vai interpretar da pior forma possível, fora que eu não sinto que esse tipo de coisa serve como entretenimento de alguma forma, além de que eu não teria nada a adicionar na situação, então é bem melhor só ficar quieto. O meu objetivo com esse vídeo não é dizer que você não pode opinar sobre as coisas, na verdade é até meio que o contrário disso. Se você tem uma opinião sobre alguém, tem uma crítica, ou então simplesmente quer falar sobre algo que outra pessoa fez que te incomodou, tá tranquilo, vai lá e faz um vídeo falando sobre isso. No fim, realmente é só a sua opinião e não tem nada
nada de errado com isso. O meu problema relacionado com essas brigas desnecessárias entre canais de opiniões é que na maior parte das vezes são coisas que poderiam ser resolvidas numa boa, assuntos que precisam ser tratados com responsabilidade e que na maioria das vezes não precisa se tornar um problema tão grande assim. Essa situação inteira que eu descrevi antes poderia ser resolvida tranquilamente entre vocês sem precisar fazer nenhum vídeo sobre isso. Eu sei que é uma parada que mostra muito do caráter da outra pessoa, mas será que compensa aguentar toda essa dor de cabeça até o final do seu canal? Na minha visão, não. Assim como todo mundo, eu também tenho meus problemas pessoais e também tenho coisa pra fazer fora da internet. Divulgar esses meus problemas pessoais na internet provavelmente só faria as coisas piorarem ainda mais. É engraçado como que antigamente a maioria do pessoal sempre foi mais unido e sempre se defendeu porque realmente acreditava que era o certo. Só que hoje em dia parece que é tudo o contrário, sei lá. Eu não vou afirmar que parece que tudo é feito por visualização e engajamento porque eu não tenho certeza de nada. Mas parece que o pessoal quer ter esse tipo de visibilidade por algum motivo. E o problema também não é você ter uma opinião diferente ou então passar do ponto com a sua opinião em algum momento. Eu mesmo provavelmente já errei comentando sobre algum assunto. O vídeo da CB e do Bruno Rascunho, por exemplo, eu conversei depois com o Luciano Eduardo na live dele e eu concordo que realmente exagerei falando certas coisas naquele vídeo. Talvez meu ponto não tenha ficado muito claro, mas já tá tudo bem. A gente se resolveu, a gente conversou e ficou tudo certo. Não precisou virar uma tretinha sem sentido entre a gente. Não é porque a gente pensa de forma diferente sobre algum assunto que nós somos inimigos. Eu continuo acompanhando o trabalho do cara e continuo achando impressionante as paradas que ele faz. Esse tipo de coisa acontece. Não chega a ser algo desprezível ou decepcionante em um nível absurdo. Tá tudo bem errar e é bom reconhecer isso pra que não se repita. Enfim, eu já tô meio cansado de comentar sobre esse assunto. Como eu já disse no começo do vídeo, hoje é meu aniversário e eu não queria ter que fazer um vídeo assim justamente hoje. Eu não quero que ninguém ataque a G-Pink ou qualquer outro youtuber de opinião por aí. No fim das contas é só minha opinião sobre o que tem acontecido recentemente dentro da comunidade e eu sinto que não precisa se estender pra algo além disso. Tem muito canal bom mesmo por aí que faz vídeo de opinião e eu fico muito feliz de saber que tem pessoas que se esforçam pra fazer um bom trabalho. No mais, é isso aí. Muito obrigado mesmo por me ouvir até aqui. Espero que eu não tenha me estendido sem necessidade e nem que o vídeo tenha ficado chato ou sei lá, alguma coisa assim. Tamo junto. Obrigado mesmo por todo o apoio que vocês têm me dado nesses últimos meses. Eu não esperava nem um pouco por isso. Abração e a gente se vê por aí.